Meus irmãos, bom dia. É um prazer, mais uma vez, poder estar com os irmãos, principalmente nessa manhã, nesse dia santo, o dia do Senhor, onde nós já fomos alimentados por meio do sermão do pastor Augusto, expondo para nós a palavra do Senhor de forma fiel e clara. E eu tenho certeza que você prestou bastante atenção no sermão dessa manhã, que ele vai ser base também para aquilo que eu irei tratar, né? Para o complemento da palestra que eu comecei ontem à noite. Então, a minha oração é que o Senhor nos ajude, que Ele traga clareza e conforto aos nossos corações para esse assunto tão importante, né? Voltado para a criação de filhos, para a instrução das nossas crianças, né? Da nossa família no caminho do Senhor. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade, agradecer a comunhão dos irmãos e dizer que a igreja tem bons churrasqueiros, viu? Pelo menos 2 nós conhecemos ontem. Obrigado. Tinha que fazer propaganda aqui, né? Que o irmão pediu. Então, tá aí, tá feito. Então, meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 5. Estarei lendo do verso 6 até o verso 21. Efésios, capítulo 6. Desculpa, Efésios, capítulo 5, do verso 6 até o verso 21. Com bastante atenção e bastante temor, peço que os irmãos acompanhem a leitura que será feita. Diz assim a santa e inerrante palavra do Senhor: Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te exercerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo o nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vamos orar, meus irmãos? Santo Senhor, nós pedimos a Tua graça mais uma vez nessa manhã, que o Teu Santo Espírito nos convença, ó Deus, da Tua palavra, e que possamos, ó Deus, além de guardar a Tua palavra do nosso coração, possamos assumir, ó Deus, as nossas responsabilidades e obedecer ao Senhor, e com ação santa possamos praticar, ó Deus, as Tuas ordenanças, os Teus mandamentos. Assim eu te peço, ó Deus, que o Senhor me use para que eu possa ser claro, ó Deus, nessa manhã. E da mesma forma que o Senhor nos alimentou no sermão nesse santo dia, o Senhor possa falar conosco também nessa palestra. Assim nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu comecei ontem a nossa palestra, onde a ideia era falar para os irmãos, pontuar algumas coisas referentes à influência do marxismo cultural, né, na educação. Então, eu disse que eu iria dividir essa palestra, esse tema geral, em 2 subtópicos, né? O primeiro seria
o que é a mentalidade marxista, foi o que eu tentei falar ontem com os irmãos, pontuando, trazendo os dogmas, as doutrinas dessa filosofia satânica, chamada marxismo. E aí, lembrando, quando eu falo marxismo, eu estou incluindo marxismo, socialismo, comunismo. Então já fica aqui bem claro para os irmãos que qualquer coisa que exista na nossa sociedade, qualquer coisa que você conheça que traga essas nomenclaturas, marxista, socialismo, socialista, comunismo, tudo isso fazem parte do mesmo pacote dessa filosofia vã, dessa ideologia satânica. Então, hoje eu vou falar sobre a neutralidade. Será que de fato existe uma neutralidade nas escolas? Será que a formação dos nossos professores, dos nossos pedagogos, será que é uma formação neutra? Será que um pedagogo sai dentro de uma sala na faculdade, num curso de pedagogia, ou num curso de letras, num curso de matemática, no curso de história, por exemplo, de geografia, será que essa pessoa sai de forma completamente neutra ali, sem ser influenciada por essa filosofia? Nós vimos ontem que essa filosofia ela tem ferramentas e tem a intenção de destruir tudo aquilo que Deus fez, como família, como autoridade, como propriedade. Então, essa filosofia, ela descobriu que por meio da instrução, que por meio da educação, ela pode destruir, desconstruir a sociedade como nós conhecemos hoje. A sociedade que ela deveria, ser regida pela lei de Deus. Hoje pela manhã nós ouvimos, o pastor ler aqui os 10 mandamentos. Nós vimos a exposição do pastor Augusto também nos lembrando da santa lei do Senhor, que o povo de Israel devia se atentar na santa lei do Senhor. E a base dessa palestra aqui é tentar mostrar para os irmãos que, de fato, não há neutralidade e que nós precisamos desfazer esse mito, essa mentira. Então, a minha ideia é pontuar aqui alguns pontos que estão num documento chamado Base Curricular, ou quem é da área da educação aqui acredito que vai estar familiarizado com o termo BNCC. O que seria essa BNCC? É a Base Nacional Curricular, onde todas as escolas no Brasil, em todo o território brasileiro, elas precisam estar submetidas a essa norma, a esse currículo. E aí, nesse currículo, vão ter ali todas as diretrizes que um professor, por exemplo, que trabalha com crianças de 4 anos precisa fazer, o que precisa se fazer em sala com alunos de 5 anos, enfim, até chegar no ensino médio. Então, esse documento, essa base nacional curricular, ela vai nortear todas as ações de todos os professores, independente se é na escola mais simplesinha que tem aqui no bairro, uma escola pública ou uma escola estadual, vai nortear também aquela escola particular. Pensa aí na escola particular mais cara da cidade. Essa escola também tem lá um documento chamado Documento Político-Pedagógico, que ele é submisso às bases, à base nacional curricular, dessas diretrizes, tá? Então, eu vou mostrar para os irmãos aqui e eu encorajo, principalmente, novamente, eu quero chamar o tempo todo a atenção aqui daqueles que são os responsáveis. Pais, independente se você trabalha na área da educação ou não, na internet tem gratuito esse documento, você pode baixar lá o download da Base Nacional Curricular, BNCC, e eu te encorajo, meu irmão, a baixar esse documento e perder algumas horas da sua vida lendo esse documento, para você poder ter certeza naquilo que eu estou falando, que eu não estou inventando nada aqui. Tá? Então, primeiro, eu preciso lembrar para os irmãos aqui algumas concepções dessa filosofia marxista que eu falei ontem e qual é a concepção dessa ideologia, dessa filosofia na educação. Tá? O que essa filosofia defende para a educação? Qual é a aplicação dela na educação? Bom, o primeiro ponto é que essa ideologia ela vai ter um forte viés no pensamento crítico. Vocês lembram de ontem que eu falei que teve um homem
que formou uma teoria chamada teoria crítica, né? E a ideia dessa teoria crítica era criticar todos os pontos que estão ali na infraestrutura, né? Como Marx acreditava, na questão da religião, na moral, da fé. Então, isso é trazido para essa base curricular que nós temos hoje no Brasil. Então, um dos pontos que você vai encontrar na Base Nacional Curricular, na BNCC, é esse forte viés crítico. Você vai encontrar lá atividades para desenvolver o senso crítico da criança. A leitura tem que ser voltada para que a criança possa criticar o texto. A criança precisa dar a opinião dela o tempo todo usando a palavrinha crítica. Um outro ponto aqui, que nós vamos encontrar nesse documento pontos que vão trazer a ideia do relativismo, né? O que seria essa ideia do relativismo? Que não há verdades. Não existe verdades absolutas, né? Somente interesses de classe ali, né? Então, um outro ponto aqui que nós vamos encontrar também nesse documento é a questão materialista, né? O que seria isso? É aquela ideia de que o homem é simplesmente matéria. O homem ele não é composto de corpo e alma, né? Logo, Deus não existe, logo, não há Deus. Então, vai se educar o ser humano por meio desse princípio aqui, desse pressuposto, que a educação ela precisa ser simplesmente materialista, simplesmente voltada para a mão de obra, ou para o trabalho, ou para fins financeiros, né? O outro ponto aqui, o quarto ponto que eu queria trazer para os irmãos, é que na sala de aula, queira o professor ou não, ou talvez fazendo isso sem perceber, um professor que trabalha de acordo com essas diretrizes, ele, de uma forma ou outra, ele vai estar reforçando ali a disputa ideológica pelo poder. E aí nós vamos ver isso de forma mais clara depois, quando eu trazer aqui os pedaços desse documento, mostrando isso que eu estou querendo dizer aqui. O outro ponto que vai estar bem também claro nesse documento é a questão revolucionária, né? que visa a transformação da sociedade, né? Que visa a transformação da sociedade. Como assim? Nós precisamos aceitar as diferenças. Aí, quando a gente fala assim, é bonito, né? Aceitar as diferenças. Só que tem toda uma filosofia, aquilo que eu comecei a tratar ontem com os irmãos, por trás disso daqui. De aceitar as diferenças. E aí, quais são as ideias que estão por trás aqui de aceitar essas diferenças? É aceitar que, por exemplo, a família não precisa mais ser composta de pai, mãe e filhos. Por isso, eu acredito que não seja só a realidade lá de Vitória, no Espírito Santo, mas as escolas não comemoram mais o Dia dos Pais, o Dia das Mães. Agora se comemora o quê? O Dia da Família. E aí, quando a gente fala comemorar o Dia da Família, é algo amplo, né? E aí, essa concepção aqui, revolucionária, né, começa bem assim devagarzinho, porque é bonito. Olha, que legal, vou lá hoje na escola, porque hoje vamos comemorar o Dia da Família, que lindo. Só que quando a escola coloca esse nome, meus irmãos, Dia da Família, ela está querendo dizer o seguinte, que a família agora não é mais dia do pai ou dia da mãe. É um dia que pode ser comemorado a família como a sociedade. Vocês lembram que a ideia do marxismo é destruir a ideia de família que Deus fez, pai e mãe, homem, mulher e filhos, mas agora a família, passando por essa mudança, dessa perspectiva aqui, desse ensinamento, dessa doutrina, que família pode ser composta entre mulher e mulher, homem com outro homem, né? Dependendo das situações, pode ser até um homem e um animal. E aí, tudo isso pode ir para a escola. Então, se existe um casal gay, ele, por exemplo, ele pode ir para o Dia da Família na escola. Pode ir lá levar o seu filho adotivo, né? Porque eles também pertencem a esse momento, porque, segundo essa visão marxista, eles também são famílias. O outro ponto que nós vamos ver também de forma bem clara é que o ser humano, ele é a síntese, né? Ele é o resumo das relações sociais.
O outro ponto também é que vai estar sendo defendido nas nossas leis hoje no Brasil sobre educação é o seguinte, que a educação é algo obrigatória, né, gratuita e totalmente ditada pelo Estado. E aí, o que está por trás aqui, de novo? Se a gente pegar as palavrinhas isoladas, como educação obrigatória, e talvez alguém pode tentar defender a tese assim, não, ela tem que ser obrigatória porque alguns pais são desleixados com as crianças, né? As crianças vão ficar soltas o dia todo na rua, então tem que ter uma forma de, né, controlar isso daqui e obrigar que esses pais criem responsabilidade para deixar os seus filhos na escola. Talvez alguém pode defender essa ideia. Aí tem outra palavrinha que pode parecer muito bonita, né? Aula gratuita, escolas gratuitas. Por isso que nós temos que ter várias escolas públicas, né? Para que possa atender as pessoas de baixa renda, as pessoas que não têm condições de pagar escolas caras, né? Então, isso é interessante, né? Escolas gratuitas. Só que existe uma palavra que nós precisamos prestar atenção aqui agora. A escola ela precisa ser obrigatória, gratuita. Agora, presta atenção nessa palavra aqui. Totalmente. Não é só uma parte, não. Uma parte pequenininha, não. Totalmente ditada pelo Estado. E por que a educação da criança precisa ser totalmente, não uma pequena parte, mas tem que ser total? E aí talvez seja algo comum para você, né, como as escolas integrais, né? Onde as crianças precisam passar o dia todo na escola. Então, quando a gente vê essas coisas, é a prática desses fundamentos aqui, dessas teorias, né? Então, a escola ela precisa ser totalmente controlada, ditada pelo Estado, por quê? O Estado revolucionário, o Estado marxista, o Estado contra Deus, ele precisa ter todo o controle da educação, principalmente na escola, e principalmente com as crianças pequenas, porque a ideia é desconstruir toda a educação moral e religiosa que tem na cabecinha da criança, para que essa criança, depois de 15 anos sendo doutrinada, de segunda a sexta-feira, essa criança vire outro militante, que essa criança vire outro servo, presta atenção nas palavras que eu estou usando, outro servo dessa filosofia satânica que é o marxismo. Então, por isso que é muito difícil, né, quando a gente vê alguns deputados se levantando, ou até mesmo alguns vereadores querendo implantar a questão da educação domiciliar. Ter uma lei específica, né, que possa amparar as famílias nesse sentido. Por que é difícil? Porque todo o sistema precisa lutar contra esse projeto de lei para que o Estado totalitário, para que o Estado que é servo dessa mentira, né, dessa filosofia que eu comecei a falar ontem, ele precisa ter o controle para que essas crianças não sejam instruídas, por exemplo, em uma verdade absoluta, como a palavra de Deus. Para que essas crianças elas não sejam submissas aos seus pais. Para que possa ser destruída a ideia da igreja, da religião, da fé. Então, por isso que é obrigatório a permanência da criança na escola. Aqui ninguém está pensando na criança que fica solta na rua, não, ninguém está pensando nisso. Isso aqui não foi feito para isso, para essa coisa boazinha. Ela gratuita, não está aqui também porque é bonitinho, é bonzinho, porque tem que ser gratuito, porque, né, para a família que não pode. Não tem nada a ver com isso aqui, meus irmãos. É gratuito porque tem que soltar tudo aquilo que poderia impedir que uma criança pudesse ir para a escola. Que talvez, se fosse pago, né, se as famílias tivessem que pagar uma escola onde a criança teria que ser completamente doutrinada por essa filosofia, se os pais tivessem essa consciência, com certeza os pais não iam tirar o dinheiro do próprio bolso para fazer isso. Só que o contrário também é verdadeiro, né? Às vezes, como é a realidade de Vitória, escolas onde a mensalidade de crianças de 6, 7 anos, R$ 1.600, os pais pagam R$ 1.600 para que os seus filhos possam ser doutrinados, tá? E aqui também, e é pelo Estado. Então, o que a base curricular ela vai defender? Está bem claro lá nos seus documentos, lá na BNCC. No processo de implementação dessa base curricular, né, da BNCC, recomenda-se, presta atenção na palavrinha que eles vão usar agora, está lá no documento, na página 30, você pode baixar lá depois e dar uma olhadinha. Recomenda-se estimular a reflexão crítica, lembra que quem usou essa palavrinha crítica, teoria lá, foi Gramsci, né? Então,
estimular a reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a formulação, execução e avaliação. Agora, preste atenção nesse termo aqui. Se tiver professores ou professoras aqui, pedagogos, vai fazer sentido aqui para você. Uma palavrinha. De um documento chamado projeto político-pedagógico. Não é só um projeto pedagógico, não, onde você vai pensar, por exemplo, quais são os métodos de alfabetização, quais são os métodos para o ensino da matemática, qual o contexto de história que você vai ensinar para o seu aluno, o contexto de geografia, de ciências. Não. A ideia não é ter um projeto pedagógico, porque o problema não é a palavra pedagogia, né? O problema é essa palavra do meio, projeto político. E por quê? E o que essa palavra político aqui quer dizer? Quer dizer que o que está por trás dessa palavra aqui é a filosofia marxista, é os pressupostos dessa ideologia, tá? Então, o projeto político-pedagógico ele vai ser submisso a essa base curricular nacional da escola. Então, todas as escolas elas precisam ter esse documento, esse chamado projeto político-pedagógico. E aí, eu quero começar aqui com alguns pontos, a citar para os irmãos aqui, o ponto da parte da matemática. Pode passar, minha irmã. Isso. Não sei se vai dar para vocês verem aqui, mas eu vou estar lento, então eu preciso que vocês prestem bastante atenção e, novamente, encorajo a vocês a terem esses documentos em mãos para provarem, tá? Terem certeza de que não é o presbítero que está vindo aqui inventar alguma coisa ou assustar vocês de alguma forma. Não é essa a ideia. É deixar claro, é fazer com que vocês tenham consciência do que está acontecendo. Então, no último mandato de um partido político no Brasil, que estava na presidência, onde tinha, né, uma mulher como presidente ali, no último mandato dela, ela usou um tema, um logo chamado Pátria Educadora, né? E, de novo, pode parecer algo bonitinho. Mas, no final do mandato dessa senhora, ela, juntamente com a sua equipe, especializadas nessa doutrinação, eles modificaram aquilo que já era ruim, eles conseguiram piorar mais ainda e deixar de forma mais clara para que os profissionais da área de educação, né, pudessem ter em suas mãos todo o seu credo ali, para que eles pudessem ensinar as crianças. Então, por exemplo, olha o que é necessário para se ensinar matemática. Presta atenção aqui, meus irmãos, nisso que eu estou falando. Olha o que é necessário para ensinar matemática para crianças do 1º ao 3º ano do ensino fundamental. Aqui eu estou me referindo a crianças de 6 anos, tá? Começando com crianças de 6 anos. Olha o que esse documento diz, que um professor precisa fazer. A criança ela precisa compreender, presta atenção, compreender a incerteza como objeto de estudo da matemática e o seu papel na compreensão das questões sociais. E aí a minha pergunta é o seguinte: o que isso tem a ver com aritmética? O que isso tem a ver com tabuada? O que isso tem a ver com lógica, com formas geométricas? Que seria, né, o ponto aqui principal para se ensinar a crianças a partir dessa idade. O que tem a ver aqui com soma, subtração, multiplicação? Nada. Parece que quando eu falo, se eu não tivesse falado para vocês aqui a matéria, né, matemática, talvez alguém poderia se levantar. Não, professor, aqui está se falando de, sei lá, de sociologia, por exemplo, né? Não, está sendo utilizado aquela filosofia que eu comecei falando ontem para se ensinar matemática. E qual é a ideia aqui? Para que a criança precisa compreender a incerteza. E essa palavra não está solta aqui, meus irmãos, ela foi pensada para estar aqui. E o que nos lembra a palavra incerteza? É que não há uma verdade absoluta. Então, eu preciso começar a trabalhar na cabecinha de uma criança de 6 anos, logo lá na primeira infância, que não existe, que a vida ela é composta de incerteza. E aí, se a gente começa a fazer aplicações disso daqui, por que eu devo obedecer aos meus pais? Uma criança pode começar, sendo doutrinada dessa forma, começar a se questionar. Né? Tem que ter, não é certo isso eu ter que obedecer às autoridades.
Eu preciso começar a compreender que existem incertezas, né, na vida, e aí utilizam a matemática aqui simplesmente para dar uma disfarçada. Olha um outro ponto aqui. Agora, né, a ideia é para inculcar aos estudantes que nem sempre há uma resposta única e conclusiva. Então, por exemplo, o pastor leu os 10 mandamentos aqui. Uma criança que está sendo bem doutrinada, né, se tiver um professor fiel da BNCC, essa criança pode virar para o seu pastor, para os seus presbíteros e falarem, ou quando lê a Bíblia, pode falar assim, não, quem disse que eu tenho que obedecer os 10 mandamentos? Qual é a certeza nisso daqui? Já que não existe uma verdade absoluta, pois o meu professor me ensinou assim. Olha o que é ensinado para crianças do quarto ao quinto ano do ensino fundamental 1. No campo da estatística e probabilidade, a compreensão da aleatoriedade e da incerteza de diversas situações possibilita melhor compreensão das questões sociais. Novamente, a palavrinha social está aqui no documento, né? Junto com análise crítica. Está lá no documento, vocês podem abrir lá na página 253. E aí, a ideia é o tempo todo fazendo a criança pensar e compreender a realidade como se a verdade não existisse, como se Deus não existisse. E aí a gente retoma aqui agora, lembra lá, crianças do primeiro ano ao quinto ano, a partir de crianças de 6 anos, elas serão ensinadas, né, a ressaltar, esses professores precisam ressaltar sempre que a criança, que no mundo físico, todas as medidas têm resultado aproximado e sempre existe um erro de medição. Vocês conseguem entender aqui de forma bem sutil o que está sendo colocado aqui? O relativismo aqui? Talvez a gente sempre 2 mais 2 não seja 4. Né? Talvez 2 mais 2, né? Dentro da possibilidade matemática, possa ser que isso a gente não tenha uma certeza nesse ponto. Então, aqui, utiliza-se da matemática para se doutrinar. Uma criança já no primeiro momento, na infância. Um outro ponto aqui, dentro da matemática ainda, na parte de estatística e probabilidade, vai ter como finalidade a compreensão desde cedo de que nem tudo ocorre ou deixa de ocorrer com certeza. Ou seja, nem todos os fenômenos são determinísticos. E aí, o que pode ser aplicado aqui? Você aprendeu lá na sua igreja, com seu pai, com a sua mãe, na Bíblia, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem disse? Quem disse que isso ocorreu com certeza? O que garante que, de fato, Adão e Eva existiram? Qual é a certeza que nós temos? Você estava lá? Vocês estão conseguindo entender, meus irmãos, como as coisas são as coisas vêm de forma bem sorrateira. E aí aqui é com 6, 7, até que essa criança chegar aos 16, 17 anos. Isso vai ser cada vez mais massificado e essas aplicações para a vida, elas serão feitas. Um outro ponto aqui, também de primeiro ao quinto ano, no estudo da aleatoriedade, né? É interessante que as crianças verbalizem, olha só isso daqui, meus irmãos, prestem atenção nisso daqui, a partir de 6 anos. É interessante que as crianças verbalizem, que as crianças falem em eventos familiares, que as crianças falem dentro das suas casas, os resultados que poderiam ter acontecido em oposição ao que realmente aconteceu. De novo, eu estou falando de matemática aqui. O documento está falando de matemática. E aí eles estão induzindo as crianças a falarem, a conversarem com suas famílias, né, com seus familiares, sobre os resultados que poderiam ter acontecido em oposição àquilo que realmente acontece. Então, papai, você disse que Deus criou todas as coisas, criou o homem e a mulher, mas sabia que há uma possibilidade de Deus ter criado mais de 2 sexos, por exemplo? Além do homem e a mulher, Deus pode ter criado uma outra coisa? Sabia, papai, que existe uma possibilidade de que Adão e Eva, que eles não teriam existido?
Outro ponto, não há dúvidas de que a unidade do conhecimento e conhecimento de probabilidade e estatística está fortemente relacionada a temas sociais e emergentes. Aí a danada da pergunta é, né? O que essas partes aqui, sociais, pensamento crítico, de novo, o que isso tem a ver com aritmética? É óbvio que o domínio da matemática, que o domínio dessas, né, de estatística, de probabilidade, eles são ferramentas que vão ser utilizadas na sociedade. É óbvio. Só que a ideia aqui não é essa. A ideia aqui é transformação social. Não é qualquer transformação social, é a transformação de destruir aquilo que a gente conhece como aquilo que é correto, por meio das escrituras sagradas, daquilo que é bom, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é belo. A gente precisa destruir tudo isso, começando na matemática, com crianças de 6 anos, né? Para que a gente possa desconstruir tudo o que a gente conhece como sociedade e refazer a sociedade de uma outra forma. Ciências. Presta atenção agora o que vai ser feito nas ciências. O que o seu filho de 6 anos está aprendendo, né? Direta ou indiretamente pelo seu professor na escola, na parte de ciências, porque o pedagogo da escola vai cobrar que o professor faça isso. Se isso não estiver explícito no plano de aula do professor, o professor ele pode ser, sim, punido por causa disso. O professor não pode ensinar qualquer coisa na sala. O professor precisa, no seu plano lá de aula, precisa detalhar isso daqui. E cada município vai ter um plano que vai completar isso daqui, tá, meus irmãos? Eu estou falando de algo geral que atende a todo o território nacional, mas cada município vai ter ainda complementos ou outras aplicações que devem ser também fiéis a isso daqui, tá? Então, nas ciências. E aqui serve para física, biologia e química. Presta atenção. O ensino de ciências como parte de um processo contínuo de contextualização histórica, social e cultural. Então, precisa-se ensinar ciências, ensinar a criança. A preocupação aqui não é ensinar sobre os insetos, sobre os animais rasteiros, sobre os dias da criação, onde Deus criou os animais, criou as plantas. Não. A ideia aqui não é essa. A ideia para esse segundo documento nacional é que o ensino da ciência ele serve para mostrar o processo contínuo da contextualização histórica. Então, a biologia aqui não vai ensinar que existe só 2 combinações de cromossomos, que é possível uma terceira combinação. E é esse pensamento que vai chegar lá no 8º ano, no 9º ano, né, no ensino médio. Outro ponto. A contextualização social, cultural e histórica das ciências nos anos iniciais do ensino fundamental é explorada de modo em que se buscam reconhecer, presta atenção, múltiplas possibilidades de explicação e de interpretação de fenômenos da natureza e seus desdobramentos. De novo, o papel da ciência aqui é explicar e interpretar os fenômenos da natureza e seus desdobramentos. Só que não é interpretar à luz da verdade de Deus, mas é interpretar por meio de uma nova forma de enxergar a realidade com óculos dessa filosofia, que a gente começou a ver ontem, as doutrinas e todas as aplicações. No sentido de desafiar a noção de ciência como verdade absoluta. Então, como o pastor falou ontem à noite sobre a questão do tecnicismo, né? De que sempre verdade, a gente tem visto muito isso na mídia, os telejornais falando muito isso, porque a ciência precisa provar. E é interessante que o marxismo, ele não vai, nos últimos dias a gente tem visto marxistas se apropriando da palavra do termo ciência, porque até então existem outras correntes que vão defender, né, que a ciência é que vai provar a verdade. Só que o marxismo, para ele também, porque ele não acredita na verdade, né? Ele não acredita na verdade, ele acredita que cada um tem a sua verdade. Por isso que é muito comum, e às vezes isso pode acontecer até com a gente, quando alguém está falando um ponto, aí vem outro falar outro ponto, aí fala assim, tudo bem, né? Essa é a sua verdade, essa é a sua forma de pensar, eu tenho a minha forma de pensar, eu tenho a minha verdade.
Então a gente se dá bem, você tem a sua verdade, eu tenho a minha e acabou. Meus irmãos, isso é fruto de uma influência desse ensino que começa na escola. Ninguém tem uma verdade, não existe uma verdade única, uma verdade absoluta. Existem várias verdades. No final das contas, se tudo é verdade, nada é verdade, né? E é esse o entendimento dessa filosofia. E é interessante que tem a questão da termodinâmica, né? Que é aquela área, né? É aquele ramo da física, por exemplo, que vai estudar ali, por exemplo, as causas e os efeitos de mudanças de temperatura, de pressão, de volume, esse tipo de coisa. Olha só o que eles vão dizer sobre a termodinâmica. A termodinâmica não é mais uma relação física na natureza e da natureza, mas sim algo que ocorreu a partir da necessidade de compreender e aprimorar o funcionamento das máquinas térmicas no âmbito da Revolução Industrial. Então, para essa filosofia, essas leis que nós conhecemos como temperatura, pressão e volume, tudo isso é mentira. É só para dominar a cabeça daqueles que estão trabalhando no chão de fábrica, aqueles que são funcionários, né? Tudo em prol da questão da economia. Esse é o pensamento. Então, pode passar, minha irmã, por favor. Eu acho que está repetido aí o seu. É na parte do... Pode passar, por favor. Pode passar. Pode passar. Isso. Então, o que eu fiz aqui, meus irmãos? Eu trouxe alguns pontos para vocês, e tem muitos, tá? Tem muitos. Se você pegar para poder ler todo o documento, nós vamos ver cada coisa mais absurda do que a outra. Eu não teria condições de passar isso aqui só nessa manhã. A gente teria que ter muito tempo de estudo para poder expor tudo. Talvez você pode estar se perguntando assim, meu Deus, e agora? Igual ontem algumas irmãs vieram nos procurar, né? Eu acho que eu não vou dormir essa noite, depois de tudo que a gente ouviu aqui. E aí, meus irmãos, aquilo que o pastor Augusto falou aqui, a nossa ideia não é trazer nenhum peso para vocês, é trazer consciência. Por mais duro que seja, por mais que talvez esteja machucando, né? Eu me senti assim por muitos anos, trabalhando, fazendo parte dessa engrenagem, onde eu precisava ir para formações de professores, onde eu deveria me aperfeiçoar nessa filosofia aqui, para que eu pudesse aplicar com os meus alunos. Onde eu deveria fazer da melhor maneira possível para que esses ensinamentos aqui fossem ensinados para os meus alunos. Então você pode estar se questionando, e agora? O que fazer? Aí talvez alguém já pode ter uma resposta pronta. Não, tudo bem, eu me conscientizei, de fato esse documento existe, de fato eu li esse documento e é isso mesmo que está lá. Essa filosofia ela está toda nesse documento. Só que olha só, existe uma saída, e uma saída muito fácil. Eu envio meu filho para a escola, ele fica lá 5 horas do seu dia, e aí quando ele chegar em casa, né? Depois que ele for sair da escola, for para o seu curso de natação, para o seu curso de inglês, para o balé, aí vai chegar em casa de noite, né? Quando eu chegar do meu serviço, eu e minha esposa, nós vamos sentar com ele e nós vamos desconstruir tudo aquilo que o professor dele ensinou. Então, a gente manda para a escola, chega em casa, a gente tenta desconstruir tudo isso. Meu filho, esquece o que o seu professor falou. A palavra de Deus disse isso, isso e isso. E aí, a pergunta que eu preciso fazer para você, que talvez se passou essa resposta na sua cabeça, é o seguinte: será? Será que é possível com 1 hora ali, porque eu acredito que você vai estar muito cansado, não vai conseguir à noite, não vai conseguir sentar 5 horas ali com seu filho para desconstruir tudo aquilo que o professor disse na segunda-feira. E aí você não vai conseguir desconstruir tudo que foi feito na segunda, aí vai somar mais com aquilo que foi feito na terça-feira, mais meia hora de noite, mais 1 hora de noite, não vai conseguir combater com 10 horas do dia, né? E aí assim se vai. E aí a pergunta é, será que a gente consegue assim? Será que a gente consegue fazer dessa forma, desconstruir? Então acredito que essa não é a melhor saída. Douglas Wills,
ele vai dizer o seguinte, que existe a necessidade de uma educação cristã. E ele vai dizer o seguinte no seu livro: a educação cristã, ela não é um luxo ou uma opção. Se a igreja de Parque Dourado, juntamente com os seus presbíteros, incentivados pelos homens da igreja, que são os responsáveis das suas casas. De novo, a igreja, por meio de seus presbíteros, sendo incentivada e encorajada pelos homens da igreja, se a escola, Deus nos dê essa graça, que a gente consiga ter uma iniciativa como essa. Isso não quer dizer que é um luxo da igreja de Parque Dourado. Ou uma competição, talvez, com outras escolas do bairro, escolas da cidade. Não tem nada a ver com isso. Ou uma opção. Já que tem a escola cristã, coloco meu filho lá. Não, Douglas Wilson está dizendo que a educação cristã não é um luxo e nem é uma opção. Ela é parte do discipulado cristão para aqueles que têm sido abençoados com filhos. Você consegue entender, meus irmãos? Vocês conseguem entender a urgência, já que a educação dos nossos filhos, o que está sendo feito nas escolas, não é algo neutro, que o professor vai olhar para o seu filho e falar assim, não, esse daqui é filho lá do membro da igreja de Parque Dourado, esse aqui eu não posso ensinar Big Bang para ele, não. Esse aqui eu não posso porque ele acredita em Adão e Eva, então deixa aqui quietinho e vou para outro. O professor não vai fazer assim. Até porque a disciplina sobre a evolução, ela precisa ser dada. E o professor não pode falar sobre a criação na sala de aula. Porque se o pedagogo, se a diretora, se o coordenador, se a secretaria de educação descobrir que você está fazendo isso na sala de aula, pode ter certeza, você pode perder até o seu emprego. Então, pode passar, por favor. Eu queria, para finalizar aqui a nossa palestra, eu queria trazer alguns pontos aqui para a gente poder refletir. Por que existe uma necessidade, então, urgente de uma educação cristã? Tendo em vista que a nossa sociedade ela está corrompida por uma filosofia que odeia Deus, que diz que tudo isso aqui que nós estamos fazendo hoje é mentira, que vai dizer que você não precisa guardar o dia do Senhor porque isso é algo do passado, que vai dizer que se você é fiel ao seu esposo ou à sua esposa, isso é caretice, que você educar os seus filhos com o princípio judaico-cristão, isso é coisa do passado. Então, por que há uma necessidade da educação cristã? Douglas Wilson vai continuar dizendo no seu livro que a educação cristã é uma necessidade, sabe por quê, meus irmãos? Que a gente precisa ter uma educação cristã, porque a Bíblia exige uma educação que não seja agnóstica ou marxista. E aí, o que seria uma escola de uma educação agnóstica? Porque dentro da realidade da educação brasileira vão existir várias filosofias sobre educação. E aí aquela que domina todas as filosofias é o marxismo, né? Por causa do marxismo cultural. E aí algumas outras filosofias também eles conseguem fazer algumas junções aqui, né? Por exemplo, o agnosticismo vai dizer que não existe apenas um Deus, que existe vários deuses. Então, logo, o budista que está sentado do lado do seu filho na escola precisa ser respeitado e, de fato, ele tem a verdade dele ali, ele acredita em Buda. Ou aquele que é espírita, tudo bem, ele acredita em espírito, tudo bem, sua religião está correta. O cristão, não, tudo bem, Jesus Cristo, está tudo certo aqui. O idólatra, não, está tudo certo, você tem os seus deuses aí, tudo certo. Só que de acordo com aquilo que os nossos pastores leram aqui nessa manhã, e aquilo que a gente já vem aprendendo na igreja, os 10 mandamentos não nos dá autorização de ter um outro Deus. Logo, se o seu filho está na escola com uma educação agnóstica, uma criança de 6 anos, de 4 anos, que ainda não consegue se defender, ela está sendo exposta ali, ela está sendo ensinada que ela pode ter vários deuses, ou mais de um Deus, ou que as outras religiões também está correta. Se ela quiser deixar o Deus dos seus pais, ela pode escolher qualquer um dos outros deuses dos seus coleguinhas. E a Bíblia, ela não nos permite
ela não exige que a gente ofereça esse tipo de alimentação para os nossos filhos. Por isso que a educação cristã é uma necessidade, porque a Bíblia não é a vontade do pastor de Parque Dourado, não é a vontade do pastor do conselho, né, do Alto Branco. Não é porque o presbítero que está falando aqui, não. Não é porque a gente acha mais bonitinho, porque é conveniente, que é legal, a criança está na igreja, pelo menos ela não vai aprender a xingar, né? Não, é porque a Bíblia nos exige uma educação onde nós precisamos, 24 horas por dia, inculcar na cabeça dos nossos filhos que existe apenas um Deus. Diferentemente, por exemplo, se a gente for para os aspectos técnicos da escola, nós vamos ver que a escola ela não é feita mais para ensinar, por exemplo, dominar o princípio alfabético, dominar a consciência fonêmica, trabalhar com o princípio lá da consciência fonológica. Eu não tenho mais que ensinar o alfabeto, e existem escolas, e eu sofri isso na pele, de uma escola onde eu assinei uma advertência porque eu estava ensinando o alfabeto para as minhas crianças de 4 anos. Por que eu não posso ensinar mais o alfabeto para as crianças de 4 anos? Porque as crianças precisam de ludicidade, as crianças precisam brincar, as crianças precisam de coisas coloridas. Né? Não posso colocar um peso para a criança ali. Ensinar a decodificar, que coisa louca é essa? Então, as escolas não estão mais para ensinar. E aí eu queria mostrar para os irmãos, e aí pedir a ajuda da minha irmã aqui, para mostrar para a gente aqui, o que a gente tem feito contrapartida, né? indo contra, por exemplo, a base curricular que fala que crianças a partir de 4 anos, e o que vocês vão ver aqui são crianças de 2 anos, uma criança de 2 anos e meio e 2 de 3 anos. Elas sendo ensinadas, é óbvio, com toda a fundamentação, cristã, confessional, mas também pensando no que se diz respeito ao ensino da língua, né? Então, dê uma olhadinha, meus irmãos, nesse vídeo aqui, por favor. Que palavra é essa daqui? Presta atenção. I, A. Que palavra é essa? De novo. I, A. Dia. Muito bem. Ó. D, A. D, A. Que palavra é essa? D, A. D, O. Tá. Muito bem. Aí, que palavra é essa aqui? Ó. D, E. O. Muito bem. Essas palavras aqui, ó. I. Palavra essa? Mais uma palavra, ó. I. Palavra essa? Muito bem. Isso. Palavra essa aqui, ó. A. I. Não. A. I. Muito bem. A, G, A. A, G, A. Fala essa. Escreve aqui, professor. Isso. Escreve professor. Qual é a voz dessa letra aqui, Beatriz? E essa aqui? E essa? B, mas quem faz? Bi. Quem tá aqui? Fica com? Bia. Qual é a voz dessa letra aqui? E essa aqui? E essa aqui? A, U, mas A faz? Vá. A palavra é essa? Uva. Muito bem. Amém. Que palavra é essa? Banana. Fala mais palavrinha, você vê. Que palavra é essa aqui? Nossa, o que você quer? Pode chegar. Qual a intenção de eu mostrar esse vídeo aqui? Simplesmente promover aquilo que a gente está fazendo na sala de aula? Não.
Estou mostrando para vocês o que a gente faz, o que a escola que vocês conhecem como escola deveria fazer. É aquilo que eu deveria ter aprendido na minha faculdade de pedagogia e nos 3 cursos de pós-graduação que eu fiz, voltado para a alfabetização de crianças desse tamanho. E aí eu aprendi na pedagogia que eu não posso fazer isso daqui. Por quê? Porque a criança ela aprende por si só. Existe um negócio chamado, que eu vou chamar de mito, que é que dá naturalidade, que a criança ela vai aprender naturalmente. Eu não preciso fazer o que eu fiz aqui de ensinar as correspondências, mostrar que cada letra do alfabeto tem um nome, que cada letra tem um som, que cada letra tem uma forma. Não preciso fazer isso porque em algum momento de 6 anos, presta atenção no que eu estou falando, de 6 anos até o final do 5º ano ali, 10, 11 anos, a criança ela pode ter um estalo e começar a ler e a escrever. Um professor não pode fazer esse absurdo do que eu estou fazendo aqui, ó. Isso aqui é um absurdo, tá? Segundo a filosofia, segundo as diretrizes da base curricular, o que vocês me viram fazendo aqui é um absurdo, é inadmissível. Vocês estão entendendo, meus irmãos? A ideia da escola não é educar. Talvez os professores estejam aqui, talvez estejam se localizando aqui. Não sei se na sua sala tem, por exemplo, famílias silábicas. Na escola que eu trabalhava não podia ter. Eu tinha um alfabeto todinho no quadro, mas eu não podia ensinar isso que eu fiz aqui. E raramente, em algumas exceções, em algumas escolas eu poderia, se eu quisesse, fazer a família silábica e colocar lá. Por que isso acontece? Porque a ideia da escola é criar, desde a primeira infância, crianças com a mentalidade revolucionária, crianças que desenvolvam um senso crítico. Para quê? Para destruir toda a moral, toda a fé e a religião que a gente conhece. E aí, o outro ponto aqui sobre do que Douglas Wilson vai falar sobre a necessidade da escola cristã é que por que existe essa necessidade? Por que a gente precisa fazer isso? Porque o maior dos mandamentos inclui amar a Deus com toda a nossa capacidade intelectual. Por que a gente precisa urgentemente de uma escola cristã, de verdade? Eu não estou falando de uma escola cristã onde fala-se o Pai Nosso para entrar e acabou e pega a BNCC e vamos aplicar isso aqui. Estou falando de uma escola cristã de verdade, que vai transmitir humanidade, que vai inculcar na cabeça das crianças a palavra de Deus. Além de ensiná-las a dominar a sua língua, a dominar aritmética, a dominar lógica, a dominar geometria, eu preciso ensinar essas crianças o Deus de seus pais. Uma continuidade do púlpito no domingo precisa ser continuado durante toda a semana. E aí, pode colocar o próximo vídeo, por favor, minha irmã? Eu quero que vocês prestem atenção aqui, eu não sei se o áudio vai estar legal, mas eu quero que vocês prestem atenção aqui da Beatriz, que é a aluna que nós temos de 2 anos e meio. Ela vai estar recitando o credo apostólico. Preste atenção. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, Foi errado, né? Pode cortar. Muito. O professor atrapalhou um pouquinho ali, mas tudo bem, né? E aí, só deixar claro aqui, né? Quando a criança está falando católica, a palavra católica a gente já tem em mente, né? Católica, a primeira coisa que a gente pensa na Igreja Católica Romana, né? Só que o termo católico, dentro do credo apostólico, ele está se referindo a toda a igreja, a todos os eleitos espalhados no mundo inteiro. Então, a palavra
católico, universal, né? São termos que, infelizmente, a gente sabe que foram mal aplicados, né? Por exemplo, igual nós sabemos, tem uma seita chamada Católica Romana, Igreja Apostólica, né? Católica Romana, e também Igreja Universal, que é uma outra seita, né? Mas a ideia aqui que a gente ensina para as crianças é que existe eleitos de Deus, crentes, irmãos em Cristo Jesus, que estão espalhados por toda a terra. E aí, por que eu coloquei esse vídeo aqui com a Beatriz? E aí, a gente tem com todos eles. A Beatriz, ela tem 2 anos e meio. Ela recita o Credo Apostólico, a oração do Pai Nosso, os 10 mandamentos e 40 perguntas e respostas do Catecismo Baby. E aí, meus irmãos, por que eu estou falando isso daqui? Para falar que essa menina é superdotada? Não. Para falar que eu estou fazendo um excelente trabalho na sala com essa menina aqui? Sabe como é que funciona a escola cristã que nós estamos plantando em Campina Grande? Que é a nossa oração que começa aqui também? É a junção do púlpito, daquilo que é falado no púlpito da igreja, da consciência de todos os santos da igreja, o auxílio da família, porque se a Beatriz memorizou as 40 perguntas e tudo que eu falei aqui, é porque em casa existe uma continuidade do que está sendo feito em sala, e existe alguém em sala de aula, numa sala simples, como vocês puderam ver ali, mesas, cadeiras, papel na mão, um professor e um quadro. Só isso. E aí existe um professor trabalhando de forma simples, uma estrutura simples, pessoas conscientes que currículos como esse que eu acabei de falar aqui, da Base Nacional Curricular, estão contaminados, então eu preciso saber o que eu preciso ensinar para essa criança à luz da palavra de Deus, e existe toda uma intencionalidade. Lá na escola elas não ficam pintando de 7, ou melhor, de 9 a meio-dia. Não fica brincando no parquinho da escola. Somente isso, né? Porque as nossas crianças brincam, elas têm aula de natureza com base na criação, entendem sobre os insetos, animais rasteiros, animais mamíferos, plantas, tudo isso sendo submisso às Sagradas Escrituras. E aí, meus irmãos, finalizando a minha participação aqui com vocês, eu queria, de verdade, meus irmãos, com todo temor à palavra de Deus e com todo respeito a vocês, à igreja, incentivá-los a pensar em tudo que foi tratado aqui esse final de semana. Eu sei que o pastor sozinho não vai conseguir aplicar tudo isso, que os presbíteros sozinhos não vão conseguir fazer tudo isso. Eu sei que há dificuldades, as famílias enfrentam. Só que a pergunta é, até quando? Até quando? Até quando nós vamos participar de conferências sobre educação, ouvir, nossa, que bom, que maravilha, é verdade, isso mesmo. Aí quando é amanhã a gente continua tudo de novo. Quantas conferências sobre educação a gente vai precisar ter que ouvir ainda ou participar para que talvez a gente tome uma iniciativa? Será que nós vamos esperar os nossos filhos, depois de 15 anos de instrução marxista, chegarem na faculdade e se desvirtuarem, né? Aí a gente vai falar, olha, foi para a faculdade e se desviou. Seu filho já estava em julgo desigual desde 4 anos de idade. A faculdade só foi um despertar. Né? E eu não quero aqui trazer um peso para você, pai, para você, mãe. Quero dizer que sim, há uma possibilidade. Você que trabalha na área da educação, que é um profissional da educação, eu sei qual é a sua aflição. Eu sei o que está passando na sua cabeça aí agora. Dá vontade, né, de chegar lá amanhã e pedir demissão na Secretaria de Educação. Eu sei. Mas eu encorajo vocês, meus irmãos, tanto homens quanto mulheres que trabalham na área da educação aqui, orem, orem. Deus me tirou lá do Sudeste, do município da Grande Vitória, de um concurso público, onde eu não tinha oportunidade de colocar em prática, eu tinha que ensinar com porta fechada. E Deus me trouxe um lugar onde eu estou tendo a oportunidade, juntamente com uma igreja fiel, de plantar uma escola que de fato glorifique a Deus. Foram 7 anos de oração. E 7 anos buscando me capacitar nisso daqui. Então, continue orando, se capacite. E por fim, para encerrar, pastor, homens da igreja,
né? Porque às vezes a gente sempre pensa na liderança, né? E eu estou aqui batendo nisso daqui porque é fato. Pai, Deus te chamou com uma responsabilidade. Deus te chamou por uma responsabilidade. Assuma a responsabilidade da sua casa. Assuma correr os riscos que Deus nos prometeu, que Jesus Cristo nos prometeu que estaria conosco. Lembrando, a educação, isso que a gente está fazendo aqui não é redenção. Eu não estou falando aqui de salvação puramente, no sentido de que a redenção é isso. Não. Mas a educação dos nossos filhos é fruto da pregação do Evangelho. A pregação da palavra de Deus tem que sim movimentar a igreja, os empresários, os pais, a sociedade, a comunidade, a agirem de forma santa. Forma santa. E Deus está nos encorajando, meus irmãos, nesse final de semana, a colocar a mão na massa. Homens, cobrem do conselho de vocês. Chame os presbíteros de vocês e fale o seguinte: meus irmãos, nossos presbíteros, nossos pastores, o que é que nós, como pais, nós podemos fazer para auxiliar você, pastor? Para auxiliar você, presbítero, para que a gente possa começar alguma coisa aqui. O que está faltando? Quando a gente pensa em escola, né, a gente pensa em mega estrutura, uma quadra, tablets. Não, a gente precisa de salas. Eu estou vendo várias aqui e acredito que ficam fechadas durante a semana. Né? Homens, deem a mão aos presbíteros de vocês. Caso o conselho não os ouça, né? Caso não dá para o conselho fazer, não dá para o pastor, não estou falando que seja isso, né? Mas vamos dizer que o conselho fala, não dá para a gente fazer. Homens, senhor? Até levantou, né? Homens, se a igreja não puder fazer isso, não tiver condições de fazer isso, façam vocês. O que impede vocês? Então, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus abençoe o estado do Rio Grande do Norte por meio da vida dessa igreja, de forma consciente. E nós nos colocamos à disposição. Não que nós queremos nos colocar aqui como os melhores, mas Deus graciosamente, por pura misericórdia, nos trouxe aqui esse final de semana e tem nos dado, depois vocês podem conversar com a gente para a gente contar as bênçãos e as maravilhas que Deus tem feito na nossa vida, lá em Campina Grande, uma escolinha pequenininha, onde eu vim para cá, não foi com essa intenção, na época, era só trabalhar na escola, mas Deus está nos dando a oportunidade de despertar principalmente igrejas locais, para auxiliarem as famílias da igreja, para que cumpram o que ajudar os pais a cumprirem aquilo que é prometido aqui. Então, contem com o Instituto John Knox, podem contar comigo, com o pastor Augusto, com toda a diretoria do Instituto, para ajudá-los nessa iniciativa. Tá? Para a gente vai ser um prazer poder ver a palavra de Deus sendo praticada, de segunda a segunda, de domingo a domingo, na igreja local de vocês. Amém? Posso orar, pastor? Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, nós bendizemos o teu nome. Bendizemos o teu nome porque o Senhor não nos deixou na ignorância. Nenhum de nós, ó Deus, que participou desse evento nesse final de semana, ou aqueles que assistiram esses vídeos, essas palestras, o sermão que foi feito aqui, tem o direito de chegar até o Senhor e falar: Senhor, o meu filho se perdeu, o meu filho está em julgo desigual com o ímpio, porque eu não sabia. Pai, ninguém tem mais esse direito. Mas, Senhor, a minha oração é que o Senhor capacite, ó Deus, esses pais, essas mães, que de forma piedosa e por amor ao Senhor, possam cuidar de toda a educação dos seus filhos, seja na instrução das letras, dos números, da história, das ciências, mas que principalmente na obediência e na lei do Senhor, para que os nossos filhos possam ser, ó Deus, homens e mulheres piedosos e que possam servir essa sociedade má, e que possam trabalhar para a expansão do teu reino nessa terra, até que o Senhor volte. Senhor, dê todas as ferramentas necessárias, ó Pai, para essa igreja local, desperta os homens dessa igreja, traga, ó Deus, o desconforto no coração, ó Deus, de cada homem, que talvez possa estar acomodado, ó Pai, acomodado nessa situação. Ajude, ó Deus, as mães aqui, ó Pai,
a terem força a dedicar a sua vida, a entregar a sua vida para aquilo que é de mais importante, ó Deus, na vida da família, que são os seus filhos, a criação de filhos, pois o Senhor irá pedir, ó Deus, conta a todos nós, pela vida dos nossos filhos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude a guardar de forma santa o restante desse dia, e que possamos estar aqui à noite, para ouvir a sua palavra sendo expressa e pregada de forma clara e fiel mais uma vez. Assim nós te oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém.